O eco silencioso que mina sua paz. Base: Marco Aurélio. Você já sentiu que há um ruído constante dentro de você, mesmo quando tudo parece calmo por fora? Não estou falando de barulhos externos, mas daquele sussurro interno que te consome. Ele não grita, mas desgasta. Ele não te empurra, mas drena a sua energia todos os dias. Esse é o eco silencioso que mina sua paz. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores mestres do estoicismo, escreveu em seu diário: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas o que acontece quando nossos pensamentos são feitos de inquietação, cobrança, controle, medo e ruídos que nem percebemos mais? Vivemos uma batalha invisível. Cada pensamento é um pequeno soldado. Ou ele constrói a nossa fortaleza interior, ou sabota a nossa paz. A mente, sem disciplina, se torna um campo de guerra. Um pequeno ruído emocional, uma crítica, uma comparação, uma expectativa frustrada, pode se transformar numa tempestade. É isso que Marco Aurélio chamava de imperturbabilidade interna. Um estado de espírito onde nada externo tem o poder de perturbar a sua alma. Mas isso só é possível quando aprendemos a silenciar o que vem de dentro. O verdadeiro caos não começa do lado de fora. Ele começa dentro da nossa própria cabeça. Você já tentou ficar em silêncio absoluto por 10 minutos? Sem celular, sem barulho, sem distração? É assustador. Porque nesse silêncio, você começa a ouvir o que realmente está aí dentro. Mágoas não digeridas, pressões invisíveis, crenças envenenadas que você nem percebe que carrega. A mente é como um lago. Se você joga uma pedra, uma preocupação, um julgamento, um pensamento negativo, ele deixa de ser calmo e se enche de ondas. E essas ondas tiram a clareza da água. É impossível ver o fundo. Impossível enxergar com clareza o que fazer, para onde ir, quem você realmente é. Por isso, este vídeo é um convite, um chamado silencioso. Você não precisa gritar, nem mudar tudo da noite para o dia, mas é preciso começar a eliminar, em silêncio, tudo aquilo que te afasta da sua paz interior. Hoje vamos explorar 9 coisas que você precisa eliminar da sua vida, silenciosamente, se quiser reencontrar a sua serenidade. São lixos emocionais, ruídos mentais e hábitos ocultos que sabotam o seu equilíbrio. E o mais perigoso é que a maioria deles parece inofensiva. Antes de começarmos, eu te peço, se esse conteúdo tocar seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo com a frase: o silêncio interno apaga o caos externo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas em busca de paz. Vamos juntos, porque sua alma merece repousar. Tópico 1: expectativas irreais. Dor oculta. O coração se fere ao viver ideais criados, não reais. Você já percebeu como criamos histórias na nossa mente e depois sofremos por elas não acontecerem? Esperamos que o outro nos entenda sem que falemos. Esperamos que a vida siga o roteiro que imaginamos. Esperamos que tudo dê certo, como se tivéssemos algum controle real sobre o tempo ou o destino. Mas a verdade é simples e dura. Quanto mais idealizamos, mais nos afastamos da realidade e mais nos frustramos. O coração, quando alimentado por expectativas irreais, se torna um campo minado. Cada passo dado fora do script mental que criamos vira motivo de dor. E essa dor não grita. Ela corrói, silenciosamente. Marco Aurélio já advertia: não busque que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como realmente acontecem. Essa é a chave da paz interior. Alinhar-se com o real, não com o ideal. Na neurociência, isso se traduz em um conflito entre dopamina e serotonina. A dopamina é ativada pela expectativa, aquele desejo por algo futuro, imaginado,
ainda não vivido. Já a serotonina é ativada pelo contentamento com o agora, com o que é. Quando vivemos presos à dopamina da idealização, nosso cérebro se vicia em algo que não existe. E a serotonina, a paz do momento presente, desaparece. A manifestação, o sucesso, a serenidade não ocorrem no mundo imaginário. Eles só florescem quando estamos ancorados no agora. Prática diária. Declare em voz alta ao acordar: eu aceito a realidade como ela é. Encontro paz no que está presente. Respire. Sinta. Permita-se habitar o momento como ele é. Metáfora para refletir. Regar uma planta com água açucarada pode parecer generoso, mas a mata por dentro. Da mesma forma, alimentar sua vida com expectativas doces demais, fora da realidade, enfraquece suas raízes emocionais. Não é errado sonhar, mas é fatal construir castelos onde não há chão. É no chão da realidade que a verdadeira paz cresce. Você não precisa desistir dos seus sonhos, mas sim eliminar o peso das fantasias que te escravizam. Volte para o que está ao seu alcance, para o agora, para o simples, porque viver o que é, liberta. Tópico 2. Necessidade de estar certo. Dor oculta. A mente se torna prisão quando está sempre no pedestal da razão. Quantas vezes você já se pegou tentando provar que estava certo, mesmo quando sentia lá no fundo que isso só te afastava da paz? A necessidade de estar certo é uma das prisões mais sofisticadas do ego. Ela se disfarça de autoconfiança, mas, na verdade, é um pedido desesperado de validação. Carl Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Negar que podemos estar errados nos prende num ciclo de rigidez mental. Mas aceitar a dúvida abre a porta da sabedoria. O ego quer ter razão, a alma quer ter paz. E muitas vezes esses dois desejos são incompatíveis. Do ponto de vista psicológico, esse é o conflito entre o ego cristalizado e a fluidez cognitiva. O ego cristalizado se apega a crenças fixas. Eu sei como é. Eu tenho razão. Os outros estão errados. Já a fluidez cognitiva é a capacidade de navegar entre ideias, mudar de opinião, aprender com o outro, sem perder a própria essência. A mente que precisa estar certa o tempo todo constrói muros, mas a mente que aceita estar errada constrói pontes. Exercício prático. Experimente passar 24 horas respondendo apenas com perguntas. Ouça o outro com presença. Pergunte antes de afirmar. Você vai se surpreender com o quanto aprende quando não está ocupado tentando vencer o outro. Nietzsche nos lembra: convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Por isso, desafiar nossas certezas é um ato de coragem e de libertação. Metáfora para reflexão. Imagine sua casa interior. Se você tranca todas as portas e janelas para proteger suas opiniões, o ar para de circular. Mas se você disser: eu posso estar errado, é como abrir as janelas. O vento entra, a luz clareia e a alma respira. A sabedoria não vive em quem está sempre certo. Ela floresce em quem está disposto a escutar, a duvidar, a evoluir. Solte o peso de ter razão o tempo inteiro. A paz interior não exige vitórias, exige humildade. Tópico 3. Hábitos autodestrutivos. Dor oculta. Pequenos hábitos agem como gota d'água no tanque emocional, até transbordar. Às vezes, não é um grande trauma que te afasta da paz interior. É aquele hábito silencioso, quase invisível, que você repete todos os dias. Dormir tarde demais. Ficar grudado no celular ao acordar. Falar mal de si mesmo sem perceber. Ignorar pequenos sinais do corpo ou da alma. Esses gestos, que parecem inofensivos, são como uma gota d'água constante em um balde emocional já cheio. E um dia, transborda. Sêneca escreveu: a maior parte da vida
Escapa às pessoas enquanto fazem coisas irrelevantes. A autossabotagem raramente se mostra de forma explícita. Ela se esconde nos detalhes, nos vícios silenciosos, nos atrasos que parecem inofensivos, nos comportamentos que, no fundo, você já sabe que estão te afastando da sua essência. A neurociência chama isso de neuroplasticidade negativa. Toda vez que você repete um comportamento autodestrutivo, seu cérebro cria e reforça conexões que tornam esse hábito mais automático e mais difícil de romper. É como cavar um caminho dentro da mente, até não saber mais sair dele. Mas há uma boa notícia. O caminho da reconstrução começa em passos minúsculos. E o cérebro também responde à reprogramação sutil. Virada estoica. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. A verdadeira liberdade é conseguir parar antes da repetição automática. É olhar o hábito nos olhos e dizer: você não me comanda mais. Técnica aplicada. Escolha um hábito autodestrutivo que deseja eliminar. E a cada vez que cair nele, pratique um mini rito de autocuidado em seguida. Por exemplo, se procrastinar, medite por 1 minuto. Se falar mal de si mesmo, escreva 3 qualidades que reconhece. Se alimentar mal, beba um copo d'água com atenção plena. Esse simples gesto muda o padrão e transforma a queda em despertar. Metáfora reflexiva. Imagine um metal enferrujado. Se você não limpar a ferrugem a tempo, ela o consome. Mas, se agir cedo, ele brilha novamente. O mesmo acontece com sua alma. Eliminar hábitos autodestrutivos não exige força bruta, exige atenção amorosa e o compromisso de não se abandonar mais. Tópico 4. Desejo de controlar tudo. Dor oculta. A ansiedade como punição pela crença na ilusão do controle. O desejo de controlar tudo é uma armadilha sutil. Ele começa como um quero que tudo dê certo e termina como um cárcere emocional. Você tenta prever o comportamento das pessoas, força o tempo a te obedecer, organiza cada detalhe para que nada fuja do esperado. E mesmo assim, algo escapa. E a paz vai embora junto. A ansiedade crônica, muitas vezes, nasce dessa ilusão de controle. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa entre os dedos. Lao Tse, no Tao Te Ching, nos ensina: aquele que interfere, perde o Tao. Aquele que se agarra, perde o equilíbrio. O fluxo da vida não pode ser controlado. Ele só pode ser acompanhado com sabedoria. A neurociência energética nos mostra que o cortisol, hormônio do estresse, aumenta quando sentimos que o mundo está fora do nosso controle, mesmo que nunca tenha estado nele. E esse cortisol elevado bloqueia a percepção de possibilidades. Desconecta você do fluxo quântico de manifestação, aquele estado em que mente, emoção e ação criam uma realidade alinhada. Você já notou como as coisas fluem melhor quando você solta? Quando você confia e permite que o inesperado revele o melhor? Revelação estoica. Marco Aurélio dizia: aceite tudo o que vier amarrado ao fio do destino, pois o que poderia se ajustar melhor às suas necessidades? Em outras palavras, a vida sabe mais do que você. Prática imediata. Pegue sua agenda ou lista de tarefas. Apague uma coisa que você sente que está forçando, mas não flui. Sim, apague. Respire. Sinta o alívio. Essa pequena ação é um exercício de desapego. É como dizer para o universo: eu confio. Metáfora profunda. Tentar esculpir o futuro em um molde sem cimento energético é como construir uma ponte no ar. Sem base, tudo desmorona. Mas quando você solta, o cimento da confiança começa a se solidificar. E o caminho se revela. Você não foi feito para controlar tudo. Foi feito para viver com consciência, agir com sabedoria e aceitar com maturidade o que foge das mãos.
Soltar é doloroso no início, mas depois vira alívio, vira leveza, vira paz. Tópico 5. Medo da opinião dos outros. Dor oculta. Viver sob a sombra do "o que vão pensar", sufocando sua essência real. Quantas versões de você mesmo já se calaram por medo do que os outros iriam pensar? Quantos sonhos foram engavetados, palavras engolidas, decisões adiadas, apenas para não contrariar as expectativas alheias? Esse é um dos fardos mais silenciosos e mais pesados que você pode carregar. O medo da opinião dos outros é uma prisão sem grades, mas com muros altos. Você até caminha, mas sempre dentro do que foi socialmente desenhado para você. A essência fica escondida, a autenticidade silenciada. Carl Jung afirmava: o que não enfrentamos em nosso interior, acabamos encontrando como destino. Quando você não enfrenta o medo de ser você mesmo, acaba atraindo relacionamentos, situações e dores que reforçam esse medo, como um ciclo que se alimenta do próprio veneno. Do ponto de vista neuroemocional, viver em busca da aprovação social ativa um circuito perigoso. Dopamina plus cortisol. A dopamina é liberada quando você recebe elogios, curtidas, aceitação. Mas o cortisol, o hormônio do estresse, entra em cena sempre que você teme ser rejeitado. É uma gangorra emocional que nunca traz equilíbrio. E o pior, quanto mais você tenta agradar, menos você se reconhece. Quanto mais você busca aceitação, menos se aceita. Contraintuitivo, porém libertador. Viktor Frankl escreveu: a vida exige de cada um de nós uma responsabilidade para com seu próprio ser. Isso significa: ser fiel a si mesmo é um dever, não uma opção. Prática de ruptura. Escreva uma carta dizendo tudo o que você nunca disse por medo do julgamento. Escreva como se fosse a última vez que pudesse se expressar. Depois, vá até um lugar na natureza e rasgue essa carta. Deixe o vento ou a água levarem. Esse gesto simbólico libera sua alma da escravidão invisível da opinião alheia. Metáfora real. Quem vive pelo aplauso nunca aprende a caminhar sozinho. E quem não caminha sozinho nunca descobre a sua própria direção. A paz interior só floresce onde há autenticidade. Você não precisa ser aceito por todos. Precisa ser aceito por você. Liberte-se em silêncio e verá que o eco da liberdade é mais leve do que o ruído da aprovação. Tópico 6. Relações tóxicas não resolvidas. Dor oculta. Feridas emocionais que pedem cura, mas são ignoradas na rotina afetiva. Algumas relações não gritam, não brigam, não explodem, mas sugam, drenam. E o pior, nos acostumamos com esse desgaste silencioso como se fosse normal. Essa é a dor oculta das relações tóxicas não resolvidas. Aquelas que ficam em modo silencioso, mas seguem consumindo a energia vital, todos os dias. Você convive, sorri, responde mensagens, até ri, mas por dentro sente que há algo errado. A vibração não encaixa mais. A conexão está cheia de ruídos, mas a culpa, o apego, a memória dos bons momentos impedem a decisão que liberta. Platão dizia: a cura da alma começa com o entendimento da sua dor. E muitas vezes, essa dor está enraizada em laços que não conseguimos cortar. Essas conexões que insistem em permanecer, mesmo quando já não fazem bem, formam o que a espiritualidade energética chama de cordões vibracionais, laços invisíveis que mantêm você preso a padrões antigos, a comportamentos que já deveriam ter sido deixados para trás. São como programas inconscientes que continuam rodando mesmo quando você pensa que seguiu em frente. A psicologia também reconhece esses vínculos como traumas reativados, padrões emocionais mal resolvidos que se repetem em ciclos. Você tenta mudar de pessoa, mas o script emocional continua o mesmo. Revelação estoica. Epicteto nos lembra: não é a pessoa que te fere, mas o apego que você mantém a ela.
Romper não é sobre rejeitar o outro, é sobre libertar a si mesmo. Técnica prática de cura silenciosa. Experimente o isolamento vibracional. 3 dias, sem qualquer contato com essa pessoa. Sem mensagens, sem redes sociais, sem lembranças intencionais. Apenas 3 dias para reconectar com sua própria frequência. Durante esse tempo, escreva um diário das sensações que emergem. O que você sente quando o ruído da relação silencia? Metáfora de transição. Romper um cordão invisível não significa que você odeia. Significa apenas que você escolhe não se perder mais dentro de uma conexão que apagou sua luz. É como limpar o vidro de uma janela para voltar a enxergar a si mesmo com clareza. Você não precisa gritar, nem confrontar. A maior cura acontece em silêncio. E o silêncio que liberta é o que te devolve a paz. Tópico 7. Desordem física e mental. Dor oculta. O caos externo amplifica o caos interno, e vice-versa. Olhe ao seu redor agora. Como está o espaço em que você vive? Como está a sua mesa, seu quarto, seu celular, sua mente? Muitas vezes, carregamos uma bagunça emocional e não percebemos que ela se reflete nos pequenos detalhes do dia a dia. Papéis acumulados, tarefas pendentes, objetos quebrados, pensamentos repetitivos. Tudo isso forma um campo de desorganização energética que nos impede de respirar com leveza. Sêneca nos ensina: a vida feliz é aquela que está em harmonia com a sua natureza. Mas é impossível harmonizar a alma num ambiente onde tudo grita desatenção, acúmulo e desequilíbrio. Existe um princípio chamado Neurobac, a integração entre neurociência e organização. Ele mostra que quando o ambiente externo está limpo e ordenado, nosso cérebro entende que é seguro se concentrar. A desordem ativa o modo de alerta constante, elevando o cortisol, esgotando a energia mental e dificultando decisões simples. E isso é mais comum do que parece. A mente caótica cria ambientes caóticos, e esses ambientes devolvem o caos, num ciclo quase invisível. Mas há um detalhe poderoso. O caminho também pode ser o inverso. Organizar o ambiente externo pode se tornar o gatilho para reequilibrar o mundo interno. Prática diária simples e poderosa. Crie o hábito do minuto zen. Todos os dias, reserve 60 segundos para arrumar algo. Uma gaveta, a mesa, o desktop, a mochila, o guarda-roupa. Não pelo objeto em si, mas como um ritual de presença e alinhamento. Esse minuto se transforma em uma âncora mental para o foco, a clareza e a paz. Carl Jung dizia: a desordem que você vê no mundo é apenas o reflexo da desordem interior. Quando você começa a limpar por fora, silenciosamente, está dizendo à sua mente: você merece espaço para respirar. Metáfora de autocuidado. Imagine uma semente. Ela pode ter potencial infinito, mas se estiver cercada por folhas mortas, pedras e sujeira, jamais florescerá. O mesmo acontece com sua alma. Ela precisa de um solo limpo para crescer. Desordem não é apenas bagunça, é um espelho. E quando você decide organizar, mesmo em silêncio, está fazendo um ato de amor próprio. A paz começa no lugar mais simples, onde você pisa, onde você olha, onde você repousa. Tópico 8. Pensamentos negativos crônicos. Dor oculta. A repetição de ideias escuras cria identidade. Não é você, é o eco. Você já reparou como certos pensamentos se repetem, como um disco arranhado dentro da cabeça? Eu não sou bom o suficiente. Vai dar errado. Nada muda. Essas frases parecem normais com o tempo, mas não são normais. São programações emocionais silenciosas que se disfarçam de realidade e nos afastam da verdade. O mais perigoso dos pensamentos negativos não é o que ele diz, mas o fato de que você começa a acreditar que ele é você. Schopenhauer já dizia: o mundo é minha representação. Se o mundo que você vê está sempre escuro,
É porque o projetor dentro de você foi programado assim. Mas a projeção não é a realidade. É apenas o reflexo do que está dentro. A neurociência explica isso através da formação de padrões neurais. Cada vez que um pensamento negativo é repetido, ele reforça conexões cerebrais específicas. Essas conexões viram mapas mentais, rotas automáticas que seu cérebro toma sem pensar. E o pior, quanto mais você confronta o pensamento diretamente, mais energia você dá a ele. Mas existe um caminho diferente. Joe Dispenza afirma que observar o pensamento sem se identificar com ele é o início da cura. Não lute contra o pensamento. Rotule-o como ele é, ruído, e deixe-o passar. Técnica prática transformadora. Quando surgir um pensamento negativo crônico, não diga "eu estou triste" ou "eu sou ansioso". Diga apenas "estou notando um ruído mental". Respire, permaneça consciente e deixe-o seguir, como uma nuvem no céu. Metáfora de libertação. Os pensamentos são nuvens. Você é o céu. As nuvens passam, mudam de forma, escurecem, somem. O céu permanece, profundo, silencioso e intocável. Quando você se confunde com os pensamentos, perde sua imensidão. Mas quando os observa como fenômenos passageiros, recupera sua liberdade interior. Epicteto reforça: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. E essa interpretação, muitas vezes, é viciada, distorcida, repetitiva. A solução não é parar de pensar negativamente. É deixar de se identificar com esses pensamentos. Silencie o ruído com a luz da consciência. E, aos poucos, o céu da sua mente volta a brilhar. Tópico 9. Comparações desnecessárias. Dor oculta. Ao comparar, você dá poder ao eco alheio, enfraquecendo a própria voz. Nada corrói mais silenciosamente a autoestima do que a comparação constante. Ela começa disfarçada de inspiração, mas logo se transforma em cobrança, frustração e sensação de insuficiência. Você olha para o sucesso do outro e pensa: por que eu ainda não cheguei lá? Vê o corpo, o relacionamento, a vida editada nas redes e sente que sua realidade está atrasada. Mas a verdade é que você está comparando sua vida real com o palco do outro. E isso nunca vai te trazer paz. Aristóteles já dizia: o homem verdadeiramente livre é aquele que vive para o seu próprio propósito. E ninguém encontra seu propósito olhando para o lado o tempo todo. A comparação ativa no cérebro o circuito da baixa autoestima. Você aciona dopamina ao ver algo desejável nos outros. Mas, em seguida, libera cortisol ao perceber que não tem aquilo, criando um ciclo de invisibilidade emocional. É como viver em permanente insatisfação. E o mais doloroso: quando você se compara com os outros, esquece de ouvir a própria voz. Começa a viver no ritmo do algoritmo, e não no compasso da sua alma. Revelação prática. Não existe sucesso verdadeiro se ele não está alinhado com a sua verdade interior. E a verdade não tem prazo, nem padrão. Exercício restaurador. Antes de dormir, pratique a autoafirmação silenciosa. Durante 3 minutos, de olhos fechados, repita mentalmente: eu honro o meu caminho. Eu sigo no meu tempo. Eu sou suficiente como sou. Faça isso por 7 dias. Você vai começar a notar como sua energia se recentraliza. Metáfora musical. Cada alma é como uma nota única de uma melodia maior. Quando você tenta copiar a nota do outro, perde a harmonia da sua própria música. E sem a sua nota, o mundo perde algo insubstituível. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. E isso só é possível quando você abandona a obsessão por ser o que o outro aparenta ser. Eliminar comparações desnecessárias é um ato de coragem silenciosa. É dizer não ao ruído externo e sim à própria jornada. Você não é um reflexo dos outros. Você é uma centelha única de consciência, num caminho irrepetível.
E quando você honra isso, a paz se instala. Conclusão: a reconstrução silenciosa da paz. Base: Epicteto. A verdadeira reconstrução da paz interior não começa com barulho, nem com grandes revoluções. Ela começa em silêncio, longe dos holofotes, dentro de você, um gesto de cada vez, uma escolha de cada vez. Epicteto, um dos mais resilientes filósofos do estoicismo, nos oferece uma chave profunda. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E talvez o seu maior gesto de poder neste momento seja eliminar, discretamente, tudo aquilo que você já sabe que te afasta da paz. Vamos relembrar juntos os 9 venenos silenciosos que carregamos e que está na hora de deixar ir. Expectativas irreais. Elas são doces, mas mentirosas. Nos fazem sonhar com futuros que não existem e nos impedem de viver a serenidade do agora. Substitua a fantasia por presença, necessidade de estar certo. O ego busca ter razão, mas a alma busca evoluir. Soltar essa necessidade abre espaço para o aprendizado, o amor e o silêncio verdadeiro. A humildade traz mais paz do que qualquer argumento. Hábitos autodestrutivos. Pequenas escolhas diárias que nos sabotam, mas também podem ser transformadas em pequenos rituais de cura. Reescreva sua rotina com consciência e carinho. Desejo de controlar tudo. Uma ilusão dolorosa. A vida não se curva aos nossos comandos, mas se revela com mais beleza quando aprendemos a soltar. Confiança é o novo controle. Medo da opinião dos outros. Viver para agradar é morrer em parcelas. Liberte-se do julgamento externo e reconecte-se com sua essência. Você não nasceu para se encaixar. Nasceu para ser inteiro. Relações tóxicas não resolvidas. Feridas abertas não se curam com convívio forçado. O silêncio pode ser o remédio. Diga adeus internamente e verá a luz voltar. Desordem física e mental. O que está fora reflete o que está dentro. E o que está dentro molda o que está fora. Organizar é também um ato espiritual. Dê à sua alma um espaço digno. Pensamentos negativos crônicos. Eles não são você. São apenas ruídos passando. Aprenda a ser o céu, e não as nuvens. Observar, sem se confundir. Comparações desnecessárias. O outro tem o caminho dele. Você tem o seu. E nenhum algoritmo pode medir o valor da sua jornada única. A sua melodia só pode ser tocada por você. Agora que você reconhece essas sombras silenciosas, o que vai fazer com elas? Não precisa fazer escândalo, nem mudar tudo em um dia. A verdadeira transformação é silenciosa, diária e firme. A limpeza feita no silêncio é mais poderosa que qualquer exposição pública. A coerência interna é a maior vitória, mesmo quando o mundo lá fora não aplaude. Metáfora final. Assim como uma brisa suave apaga uma vela instável, o silêncio interno apaga o caos externo. E quando a chama da paz acende dentro de você, não há escuridão que resista. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente abaixo. Eu escolho a paz, em silêncio. Essa frase é sua âncora. Escrevê-la é um compromisso com a sua reconstrução. Nunca se esqueça, você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa voltar para si mesmo. E ali, no mais profundo silêncio, você se reencontra.